A maioria de nós caminha sobre um gelo fino que chamamos de civilização, acreditando piamente que a eletricidade, o fluxo de dados e o abastecimento de víveres são constantes universais, quando na verdade toda a sua existência está precariamente pendurada em uma malha invisível de fios de cobre e protocolos de rede que você não controla, não entende e, principalmente, não consegue defender. O fim do mundo como o conhecemos não virá necessariamente com explosões ou eventos cinematográficos, mas sim com o silêncio súbito de um roteador, com a tela negra de um caixa eletrônico e com a percepção agoniante de que o sistema que te alimenta, te aquece e te protege pode ser desligado por um comando remoto executado a milhares de quilômetros de distância. No exato momento em que a grade digital colapsa, o tempo retrocede 100 anos em questão de segundos, transformando cidadãos integrados em reféns de uma infraestrutura que se tornou sua maior vulnerabilidade. O que eu pretendo compartilhar com você hoje não é um exercício de paranoia ou uma teoria conspiratória para alimentar discussões infrutíferas em redes sociais, mas sim o protocolo técnico que separa aqueles que serão arrastados pelo caos urbano daqueles que permanecerão operantes, seguros e, acima de tudo, invisíveis. Entenda que a verdadeira autossuficiência não nasce da força bruta, mas da capacidade de prever a falha dos sistemas centralizados e construir, em silêncio, uma soberania individual que não depende de permissão governamental ou estabilidade tecnológica para existir. Ser um sobrevivente invisível neste cenário de blackout cibernético significa possuir a inteligência estratégica para operar fora da rede enquanto o resto do mundo ainda tenta entender por que o sinal do celular desapareceu, garantindo que sua família não apenas sobreviva, mas mantenha a dignidade em meio ao colapso da normalidade. Para atravessar um ciclo de 30 dias, sem o suporte da grade elétrica, você deve abandonar a mentalidade de consumidor e adotar a mentalidade de um gestor de recursos escassos, compreendendo que a logística da sua casa passará a depender exclusivamente do que foi estabelecido antes do primeiro sinal de instabilidade. O primeiro pilar dessa resistência é a reestruturação do capital em ambiente de crise. Você deve compreender que, em um apagão cibernético, o seu patrimônio digital torna-se uma ficção inacessível, o que exige a manutenção de uma reserva de liquidez física composta por cédulas de baixo valor nominal, pois a paralisia do sistema financeiro aniquila a capacidade de troco e eleva o poder de barganha de quem possui a moeda em espécie. Mais do que o papel moeda, a verdadeira moeda de troca será a utilidade imediata. Possuir estoques estratégicos de pilhas alcalinas, isqueiros de alta durabilidade e módulos de filtragem de água portáteis não é apenas uma precaução, mas a criação de um lastro real que permitirá a aquisição de bens essenciais quando o valor do dinheiro começar a ser questionado pela escassez de produtos. O segundo pilar reside na gestão termodinâmica e hidrológica de sua unidade habitacional, considerando que a interrupção da energia elétrica desativa instantaneamente as bombas de recalque que levam a água até as torneiras. A sua sobrevivência dependerá de um sistema de armazenamento estático que deve ser dimensionado com rigor matemático, prevendo o consumo mínimo de 5 litros diários por pessoa para garantir a hidratação vital e a higiene básica necessária para evitar infecções oportunistas. Esse armazenamento deve ser feito em recipientes de polietileno de alta densidade, opacos para impedir a penetração da luz e o desenvolvimento de micro-organismos, e posicionados estrategicamente para que a distribuição ocorra por gravidade, eliminando a dependência de qualquer motorização, enquanto o preparo de alimentos deve ser transicionado para fogareiros multicombustível que operem em silêncio, sem exalar o cheiro característico de fumaça de madeira que denunciaria sua posição e sua posse de recursos para vizinhos desesperados. O terceiro pilar é a manutenção da inteligência e o rompimento do isolamento informativo. No momento em que as torres de celular silenciam e a internet se torna um eco do passado, o pânico coletivo é alimentado pela ausência de dados, o que torna obrigatória a posse de um radioreceptor de ondas curtas e banda lateral única, capaz de captar transmissões transcontinentais e boletins de emergência que trafegam fora da infraestrutura digital convencional. A disciplina de inteligência consiste em tabular os horários de transmissão e operar o equipamento apenas nos intervalos necessários para a coleta de dados, preservando a carga de suas baterias solares e garantindo que você tenha um mapa mental claro da situação externa, enquanto a massa urbana vaga pelas ruas em busca de uma conexão que não retornará tão cedo.
É fundamental que você entenda que o perigo real não reside na falha técnica ou na sofisticação do ataque cibernético em si, mas na patológica dependência que a sociedade moderna desenvolveu por um sistema que prioriza a eficiência logística em detrimento da resiliência humana. O nosso inimigo comum é a fragilidade sistêmica das cidades, organismos gigantescos que se tornaram incapazes de sustentar a vida sem o aporte constante de energia e dados, transformando cada cidadão que não possui um estoque de segurança em uma peça de um dominó que, ao cair, arrasta consigo a ordem social e a segurança pública. Ao delegar a sua sobrevivência ao Estado ou a grandes corporações de tecnologia, você aceitou um pacto de vulnerabilidade que só se revela em sua totalidade quando o interruptor é desligado, e você percebe que a conveniência do presente foi comprada ao custo da sua capacidade de resistir ao futuro. A transição de um sistema funcional para o caos absoluto é um processo que ocorre muito mais rápido do que a nossa mente condicionada à normalidade gosta de admitir, mas o indivíduo que domina os protocolos que discutimos aqui hoje não encara o apagão cibernético como o fim de sua história, mas sim como a validação definitiva de sua previdência e autonomia. Enquanto a maioria será paralisada pela negação e pela esperança vã de que alguém virá resgatá-los, você estará operando em um plano de realidade paralelo, onde o silêncio da rede não significa vulnerabilidade, mas sim a oportunidade de proteger o que é seu sem as interferências de um sistema que, em sua essência, nunca se preocupou com a sua segurança individual. A verdadeira paz de espírito em tempos de incerteza não vem da crença de que nada de ruim acontecerá, mas da certeza absoluta de que você possui as ferramentas, o conhecimento e a disciplina necessários para sustentar a si mesmo e aos seus quando a estrutura ao seu redor decidir falhar. Se você compreende que a liberdade é um exercício diário de desvinculação da dependência sistêmica e deseja aprofundar-se na construção de uma vida que permaneça sólida mesmo quando o mundo digital desmoronar, eu convido você a se inscrever neste canal e integrar o grupo daqueles que escolheram a prontidão em vez da conveniência. Ative as notificações para garantir que nossas coordenadas de preparação cheguem até você enquanto os canais de comunicação ainda operam sob a luz da normalidade, pois o tempo de aprender a nadar não é quando a inundação atinge o seu telhado, mas sim enquanto as águas ainda estão calmas. Faça parte dos que não serão pegos de surpresa. Torne-se invisível para o sistema, mas plenamente presente para o seu próprio destino.